Salve, salve, galera! Hoje a gente está com um convidado especial, Dr. Paulo Vinícius. Agradeço demais sua presença. Uma honra ter você aqui. E a gente vai bater um papo mais medicinal, né? Para quem não sabe, PV, explica aí quem você é, resumidamente, o que você faz, para quem não te conhece. Pô, Cadu, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, mano, trocar ideia com você. PV de Paulo Vinícius, né? Meu nome é Paulo Vinícius, sou médico. Hoje eu trabalho apenas com cannabis, então, assim, os meus pacientes já vêm procurando essa terapêutica. A gente tá aí nessa luta, né? Nessa batalha. Sim, é uma luta diária. Mas, cara, fala pra gente como é que foi. Você virou médico e como foi esse passo para você fazer esse jump para começar a trabalhar com cannabis? O que aconteceu? Eu formei em 2018, lá na Universidade Federal do Piauí. Morei 15 anos lá em Teresina. E quando eu saí da faculdade, eu sempre quis fazer cirurgia, só que por conta de toda a questão da especialidade, do trabalho, eu acabei desistindo e não sabia muito bem o que eu ia fazer. Então eu fui trabalhar no SUS, postinho de saúde, pronto-socorro. Fiquei ali quase 2 anos. Me envolvi com gestão também, gestão hospitalar. Foi daí que eu saí do Piauí, fui lá para o Centro-Oeste, lá para Brasília, Goiânia. E no meio da pandemia, assim, envolvido com pronto-socorro, com TI e tal, eu descobri, por conta da internet, essa terapêutica. Porque apesar de a gente fazer ali 6 anos de faculdade, né, ler muito livro, na faculdade não te ensinam sobre isso. Então, assim, eu já conhecia a maconha, né, já tinha contato com a maconha, mas sou médico, mas ainda assim não conhecia terapêutica com cannabis. Não teve nem certas menções, devem ter sido menções breves, né, nas aulas de sistema endocannabinoide, ou nem passaram, nem falaram e só seguiram. É importante dizer, que eu sei que esse material vai para o YouTube, né, a galera vai ver. É importante dizer que eu gosto muito da minha faculdade, sou muito agradecido. Sim. A UFP, lá em Teresina, né, Universidade Federal do Piauí. Aprendi muito ali, professores muito bons. Sim. E eu realmente fiquei impressionado quando eu me deparei na internet com sistema endocannabinoide, receptores canabinoides, endocannabinoides e aquela coisa toda. Eu fiquei impressionado em não ter visto isso na faculdade. Eu até atribuí, eu acho que eu vi e esqueci. Eu passei por cima, foi uma prova que eu não estudei. Não é possível. E aí eu fui revisitar os livros, né, lá. Olhar os livros de farmacologia, de fisiologia, de clínica médica, e realmente, assim, o único livro que eu achei foi no livro de farmacologia, que é um livro de 2.500 páginas, tinha 2 páginas falando de receptor endocannabinoide, né? Então, assim, realmente a gente não vê isso na faculdade, ainda é um tabu muito grande, né? E descobrir isso na internet me deu um gatilho ali na hora, assim, sabe, cara? Então eu já fui ali devorando os assuntos. E praticamente na mesma semana que eu descobri isso, eu já comecei a usar na terapêutica com os meus pacientes, né? Já virei paciente também, já fui naquela coisa. Sim. Mas, cara, eu acho que não é sobre falar mal da sua faculdade em específico, né? Sim. Meu irmão também faz medicina aqui na Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói, que é uma faculdade top também, e ele falou que basicamente foi uma aula só e nunca mais, né? Você passa bem rapidinho sobre o tema, a galera não entra muito a fundo, até mesmo talvez eles também não tenham esse conhecimento que é mais moderno, e segue a vida, né? Não mencionam. Cara, assim, a gente tem um conhecimento sobre o sistema endocannabinoide aí já bem amplo, né? Hoje, naquela época não, mas hoje eu achei irresponsabilidade não ter, assim, realmente na grade uma coisa que dê base científica, porque a gente já tem muito estudo, muito... Mas é isso, a gente vai construindo. Estamos aqui para isso, galera. Estamos aqui para isso. A faculdade, ela demora, cara. Ela não é papum. Exato. Eu sempre gosto de falar na minha faculdade de engenharia, que eu fiz aqui na UF também, recentemente, minha primeira matéria de programação, a gente aprendeu Fortran, linguagem de programação Fortran, que é a primeira linguagem de programação existente, né? Entendi. Muito antiga, mano. É muito antiga. Entendi. Quase ninguém mais usa. Então, a faculdade tem tanta burocracia que demora para se atualizar. Sim. Mas, cara, falando agora dessa sua história de virar paciente medicinal,
você começar a usar isso para o seu próprio tratamento? Como é que foi essa jornada? Cara, assim, eu já conhecia a maconha há muito tempo. Sempre me ajudou de certa forma, só que eu não tinha uma relação de medicamento com a maconha, sabe? Realmente não era essa relação. E durante a minha vida eu fiz vários tratamentos. Faço tratamento para depressão, insônia há muito tempo, né? Tomei muito remédio. E nessa descoberta da terapêutica com a maconha, o primeiro paciente realmente... Claro que junto com os meus médicos, eu tenho médico, eu tenho prescrição. O médico tem médico? Tem que ter, velho, tem que ter. Porque, assim, a gente entra nos viés, né? Então, assim, é importante ter uma visão de fora ali que vai te orientar. Mas por ter essa prática, por ser paciente, por ser médico, eu fui ali, né, experimentando também, auxiliando também os meus médicos e participando disso. E com esse conhecimento, eu consegui lapidar melhor os meus tratamentos, consegui ir reduzindo as medicações aos pouquinhos, né? Foram 10 anos de medicação, de muita medicação para dormir. Na faculdade, se eu não queria dormir, eu não tomava remédio, tava tudo bem, ficava 3, 4, 5 dias sem dormir, virando ali, né? E, infelizmente, isso é comum na carreira médica. É até A galera acha bonito, né? Não, tô 3 dias dando plantão, tô 4 dias dando plantão, estudando, fazendo não sei o que. Eu acho uma vantagem, né? Então, é comum. E aí você acaba também... Então, a maconha normalizando. E a maconha me ajudou muito nessa virada de chave. Foi muito interessante descobrir que ela poderia me dar muitos outros benefícios do que já me causava. Né? De poder lapidar aquilo, de usar o certo, de poder variar nas composições, nas vias de administração, né? Por aí vai. E uma coisa que é muito maneiro de ver, né? Por exemplo, você como médico se depara vendo a cannabis como uma possibilidade de tratamento, não enxergando ela como apenas uma saída assim do recreativo. E você vê que não ter todos aqueles efeitos colaterais que geralmente a gente vê em diversos outros medicamentos é um negócio muito absurdo e que dá vontade de tentar, né? Dá vontade de, caraca, eu posso tratar minha ansiedade com CBD e quais são os efeitos colaterais de testar? Basicamente, nenhum. O CBD é muito bem tolerado, né, cara? Então, em muitos países não é preciso prescrição médica, é visto como um suplemento alimentar, vende em mercado, porque realmente é uma substância muito segura. Claro que todo tratamento médico a gente tem que ter uma orientação, né? Hoje no Brasil é necessário prescrição médica para CBD, THC, todos. Mas, na real, é uma substância muito segura. Os efeitos colaterais do CBD, pessoas muito sensíveis, com altas dosagens de CBD, vão sentir um soninho, vai sentir uma coisa bem leve, assim, sabe? Que muitas vezes até é o que a pessoa está procurando ali, né? Relaxar, melhorar o sono e tudo mais. Então, realmente é bem seguro, Cadu. Pô, que bom. Mas, cara, maneiro ver essa sua jornada, né? Como você virou paciente medicinal e como foi depois você começar a trabalhar com isso? Você teve algum caso, assim, que você ficou muito comovido e que te marcou, que você viu que, de fato, o tratamento ajudou, mudou a vida daquelas pessoas? Como é que foi? Cara, hoje a gente tá com mais de 2.000 pacientes, né? Sim. E realmente tem muito caso, porque geralmente são pessoas que já tentaram de tudo. Então, uma pessoa ali com dor crônica, é a criança com autismo, é o idoso com doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson. Então, são pessoas que já tentaram diversas medicações e já tentaram diversas terapêuticas e estão ali desesperados por alguma coisa que pelo menos dê qualidade de vida para eles. Sim. E quando a gente consegue pelo menos dar um pouco de qualidade de vida, sem falar em curar, não tô nem falando em curar, tô falando em dar um pouquinho de qualidade, aquilo ali já vale muito a pena, já é muito emblemático, né? Então tem vários casos assim que mudou realmente a vida ali do paciente e muda, né, cara? E muda, a gente sabe, hoje a ciência mostra isso, que as terapêuticas com maconha podem realmente transformar. Alguns casos emblemáticos a gente vê inclusive na internet, né? Quando eu vou falar para as pessoas militarem na família ou entre pessoas que são
mais conservadoras, Sim. falo assim, galera, pega casos emblemáticos, pega o YouTube, no YouTube tem casos, cara. Sim. O seu Ivo, já viu? Já. Da Curando Ivo? Uhum. Vale a pena demais ver, né? O pai do Suzinho, do Felipe Suzinho lá, nosso amigo lá da Curando Ivo. Da associação lá de Goiânia. Tem um vídeo que é muito bonito lá no YouTube, mostrando de fato ali as imagens, o quão o paciente melhorou ali, né, cara? Parkinson, autismo. Eu tenho alguns pacientes e assim, eu sei que a Cultilight trabalha especificamente para os cultivadores, né? Eu gosto muito de também ter esse envolvimento com a galera que cultiva e me toca muito esses casos também das pessoas que precisam cultivar para poder ter acesso. Hoje a gente sabe que tem gente que precisa realmente cultivar para ter acesso específico àquela medicação ali que você precisa, né? Então, mesmo pessoas que têm, às vezes, até uma condição para poder comprar na farmácia que seja, muitas vezes não vão conseguir a medicação específica ali para o seu tratamento, a cepa específica, a composição específica. E muitas dessas pessoas precisam cultivar. No começo, a gente atendeu, e ainda hoje a gente faz muito trabalho social com várias associações, né? Maneiro. Eu citei aqui a Curando Ivo, mas a gente faz com várias, com a Maria Flor, com várias lá do Nordeste também, algumas do Sul. Pô, muito legal. A gente sempre está envolvido aí. No interior de São Paulo tem algumas lá também que a gente faz trabalho social. E essa galera, cara, muitas vezes são casos bem simbólicos ali, né? Pessoas... eu tenho alguns que têm dependência química também, que é muito... Cara, o Alzheimer, ele é impressionante, assim, muitas vezes. Quando dá um efeito bom mesmo, quando faz um tratamento efetivo, você consegue ver a mudança no humor, Revitaliza a pessoa totalmente, assim. Crianças com crise de epilepsia, né? Com epilepsia, com crises convulsivas, tem criança que tem 40, 50 convulsões num dia, cara. Sim. Você sabe o que é, tipo, você escutar da mãe, que não aguenta mais, que já deu todo tipo de anticonvulsivo, né? Que a criança fica dopada o dia inteiro por causa dos anticonvulsivos e ainda assim apresenta crise de ausência, crises generalizadas, que é aquela se batendo, né? Então, são casos, assim, gravíssimos, que é o CBD, cara. O CBD resolve, entendeu? As gotinha de CBD vai resolver o quadro da criança, né? Crianças com autismo também, que a gente vê irritadíssimas, não conseguem se concentrar. Se socializar. Né? Socializar. O autista, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é excepcional em diversas habilidades, não é só uma, assim, em diversas habilidades, só que o organismo dele tá tão ativado, tá tão assim, irritado, inflamado, ativado, né, que é uma criança que fica mais irritada, é uma criança que fica mais agitada, que ele não consegue se concentrar para desenvolver as habilidades. E quando você consegue acalmar mais, relaxar mais, sem dopar a essa criança, cara, é impressionante você fazer uma consulta antes e uma consulta depois. Casos de câncer, cara, também assim são muito, muito tocantes mesmo, principalmente quando tá em períodos de quimioterapia, que são pacientes que não conseguem comer, pacientes que perdem muito peso, que ficam muito fragilizados e que os remédios muitas vezes não surtem efeito. São pacientes que tomam morfina para dor, são pacientes que tomam 2, 3 remédios para controlar o vômito, o enjoo. Então são pacientes graves, complexos, que um óleo de maconha, cara, dá uma reviravolta nisso, entendeu? Tipo, a pessoa vira... realmente é outra pessoa. Volta à fome, para o enjoo. Claro, cada caso tem que ser estudado, detalhado. Não é assim para todo mundo. Não é todo mundo que responde igual às medicações. Muitas vezes tem que ir testando, né? Geralmente o tratamento é assim, é testando, é vendo
a gente já tem as bases do que funciona ali, mais ou menos, para cada doença. Então, a gente sabe o CBD, o THC, tem o CBG, tem o CBN, tem vários outros. E a gente consegue fazer composições assertivas, mas, de fato, é na prática ali, no acompanhamento médico, junto com alguém que entende e está disposto a te acompanhar ali, que você vai conseguir chegar em composições, em dosagens específicas para o tratamento. Sim. Agora que você falou disso também, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a dúvida da galera, né? Que é basicamente, como eu me torno paciente medicinal, como eu faço para começar a fazer os tratamentos com canabinoides, como começar? Como você começaria? É muito simples, é só procurar um profissional de saúde que já trabalhe com isso. As redes sociais, melhor lugar para você, porque você vê já a pessoa ali produzindo conteúdo, falando sobre isso, ou se no próprio resumo ali do profissional, ele já fala que trabalha com esse tipo de terapêutica. Porque, como a gente falou, não é comum a gente aprender sobre isso. Então, quem trabalha com isso é geralmente quem terminou a faculdade e foi estudar sobre o assunto e tem essa prática. Então, procurar um profissional de saúde, médico, médica, passar numa consulta para ter a primeira indicação, o primeiro laudo, a primeira prescrição. É super simples. Telemedicina hoje, online, você faz de qualquer lugar. Manda um WhatsApp ali, marca a consulta e já se torna paciente. Pô, maneiro. E aí, nesse primeiro tratamento, geralmente a pessoa ela pode importar, comprar da farmácia ou das associações. Como é que você vê que seria um bom caminho para começar? Depende de cada caso? O que você indica? A gente tem, na Como verdade... geralmente você trabalha? Na verdade, tem 4 formas, tem quatro vias. Já tem farmácia mesmo, né? Farmácia de esquina física, a gente já tem mais de 20 marcas de produtos à base de cannabis, mas em geral... Quando eu vi, só tinha uma ou outra, né? Um tempo atrás. Tem bastante. Caraca. Já tem medicação full espectro na farmácia, CBD full espectro. Mas, assim, os preços não são atrativos. E muitas das medicações que estão na farmácia são medicações isoladas ou alguma outra composição, assim, parecida. Mas já tem alguns full espectro, sim, alguns CBD. A gente tem farmácia, a gente tem importados, que a Anvisa dá uma autorização excepcional para o paciente importar. A gente tem as associações e a gente tem o autocultivo. Isso é muito da necessidade do paciente. Na farmácia é muito restrito, a gente não consegue muitas composições, então pouquíssimos pacientes vão ter um tratamento efetivo com a medicação da farmácia. A verdade é essa. As medicações importadas já tem marcas, sim, que são responsáveis, que têm produtos bons, produtos que são cadastrados como medicação lá fora, que tem um controle rígido. Só que, em geral, esses produtos também são mais caros. Não são produtos baratos. Sim. Você vê um produto importado muito barato, alguma coisa errada aí no meio do caminho. A outra opção, mas serve para muitos pacientes. Sim. Né? Tem algumas praticidades que são envolvidas em relação a isso também, de você conseguir comprar a medicação importada. Tem algumas composições, sim, que facilitam um pouco você ter o acesso importado, porque aqui a gente ainda não tem tecnologia por conta do proibicionismo. Né? Mas, em geral, a terceira opção, que são as associações, responde bem. Né? As associações conseguem um produto barato, bem mais acessível, mais rápido. A trava das associações é a questão da legalidade. Hoje a gente tem muitas associações brigando para se tornarem legais, digamos assim, né? Para terem algum tipo de autorização para funcionar. A maioria funciona na desobediência civil, né? Na luta, no ativismo, e vai tentando essa autorização. Então, farmácia, importados, associação e autocultivo. O autocultivo ele também pode ser limitado, porque não é todo mundo que quer plantar. A verdade é essa. Não é todo mundo que tem mão para plantar, não é todo mundo que tem tempo para plantar. Mas quando a pessoa se dispõe e pode se dispor a isso, é muito difícil você não conseguir encaixar seu tratamento com autocultivo. Sim. Na associação, falta remédio. Na associação, às vezes, não tem a concentração que você precisa, não tem a cepa que você precisa. O importado, ele é caro. O importado, ele demora para chegar.
ele às vezes não tem a concentração que você precisa, não tem a via de administração que você precisa, né? A farmácia nem se fala, que eu já falei, né? É o mais caro de todos. Então, assim, o autocultivo, ele promove realmente essa liberdade. É muito difícil. Se você tiver disposição, tiver tempo, tiver a vontade de fazer, for pelo caminho certinho, é muito difícil você não conseguir um tratamento efetivo. O que você precisa? CBD? Tem. CBG? Tem, dá pra fazer. THC? Dá pra fazer. Quer fazer meio a meio? Dá pra fazer. Quer fazer uns testezinhos? Dá pra fazer teste. Não é, eu vou plantar de qualquer jeito. Não, vai pegar de um banco de semente que tem uma genética específica. Depois que fizer o remédio, dá pra fazer teste. Tem máquina, tem empresa que faz teste. O né? Reaja também. Tem o Reaja, já tem universidades Explica pra galera fazendo. O que é o Reaja. O Reaja é um testezinho, é uma empresa brasileira. Os meninos são muito bons. Vale a pena trocar uma ideia com eles depois. Eles têm uns testezinhos que mostram se o produto tem THC ou se não tem THC. São testes rápidos, né? São testes rápidos. Não, ele não te fala, esse aqui é 12% CBD, 12% THC. Não. São testes qualitativos. A Reaja ele tem vários testes de diversas drogas. CBD, THC, mas tem também de cogumelo, psilocibina, de MD. Eles trabalham com redução de danos, então eles têm vários testes para saber se a substância ali tá pura ou não, né? E o de cannabis, ele identifica algumas coisas. Ele identifica se na amostra tem mais CBD ou THC, então ele vai dizer, você pega um óleo, você fez o óleo, ou até a florzinha vai também, você coloca no tubozinho, ela também reage. A florzinha que venderam para você como CBD, você coloca lá, faz a reação, ele vai ficar colorido. Ele vai dizer se tem mais CBD ou THC. Se for mais pro THC, você já sabe que não tem ali tanto CBD, né? Tem algo estranho. Tem um que fala, o teste que diz se tem CBD, tem um que fala se tem mais CBD ou THC, e tem outro que fala se está descarboxilado, se a amostra está ativa. Esse eu acho genial. Que é bom também. Quem nunca foi fazer uma receita culinária, né? E quando foi experimentar não teve efeito nenhum, foi provavelmente porque você não descarboxilou bem a sua matéria, né? Então ela não estava ativa. Então eu acho que esse aí seria legal de usar para conferir se o material está pronto para você fazer o óleo. Sim. Algumas máquinas já dão isso também, algumas porcentagens bem fidedignas. Algumas universidades estão fazendo para associações e para pacientes também que têm HC, né? Então, assim, tá caminhando, dá para fazer. O autocultivo realmente dessas possibilidades é o que promove mais liberdade para você conseguir realmente chegar no seu tratamento. E você falou também das universidades. Pô, as universidades elas já têm todos os equipamentos, né? O que você usa lá na química analítica, que é para você medir micro quantidades de coisa. Quanto de cobre tem nesse suplemento alimentício? É basicamente a mesma máquina que você poderia usar para medir o canabinoide. Essas máquinas custam, assim, milhões de dólares, estão lá na faculdade para a galera estudar, fazer as pesquisas e tal. Só que simplesmente não tem quem faça, né? Não tem os grupos de pesquisa focados para isso, que reivindicam os usos das máquinas, né, para testes. Eu imagino que outros grupos estão seguindo esse caminho, porque questão de equipamento, muitas das faculdades já têm, que a gente precisa para saber, né? Então, pô, imagina toda a faculdade poder fazer seus testes, bom que capacita os alunos a usarem as máquinas, pode ter algum tipo de acordo, seria um caminho legal. Está acontecendo em algumas faculdades, intermédio em conjunto com associações, né? A gente vê fazendo. A Unicamp faz bastante, a de Viçosa faz bastante, e várias outras aí. Pô, que bom saber que tem gente avançando, bom saber. É isso. E, cara, eu queria falar agora sobre o documentário que o PV tá gravando, cara, que eu sinto que isso é o que fura a bolha, né? Quando ele pega coisas muito específicas da nossa cena, o efeito de cura que a cannabis tem em diversas pessoas, em pessoas diferentes, e você transforma isso num documentário, cara, a gente consegue alcançar um número inacreditável de pessoas. Então, PV, conta um pouquinho pra gente desse documentário, como é que vai ser, o que puder falar, conta. Cara, a gente tá rodando um documentário aí, e a ideia inicial, tem até um lema das associações que fala assim, não espere precisar para apoiar. Sim.
E a gente vê muito isso. Quem precisa de maconha, de tratamentos com maconha, e tem a vida transformada, vira ativista, né? Vira ativista, levanta a bandeira, tal. Só que assim, se a gente for esperar todo mundo precisar para que tenha um apoio à pauta, então como que a gente fura essa bolha? A gente imagina que fura essa bolha com isso daqui, com informação, com conhecimento, com produção de conteúdo. E aí a gente decidiu rodar um documentário com pacientes que precisaram cultivar para ter acesso. Sim. Não é que a pessoa escolheu cultivar, não, eles precisaram cultivar para ter acesso à medicação à base de cannabis. O primeiro episódio que a gente está rodando ainda, terminando de fazer todas as edições, é com uma criança, na verdade é uma família do interior de São Paulo. São 2 irmãos, uma criança autista, e que a família não teve opção. Eles tiveram acesso à medicação, tiveram a vida transformada, não conseguiram bancar o tratamento, não conseguem bancar o tratamento. E viram o resultado, né? Viram o resultado, que é até mais doloroso. Você vê o resultado da medicação e não poder mais, não ter mais dinheiro para continuar. Eu fui lá na casa deles, né? Estive lá na casa deles, a gente gravou com a estrutura deles, e assim, eu sei que tem muita gente que assiste aqui que tem uns grow bem massa, né? A galera que tem equipe da Cultilight aí, então... Sei de esquece. Nada. Sei de nada. Esquece, mano. Pô, só equipe da hora. Mas ver a galera fazendo na guerrilha é muito doido, sabe, Cadu? Sim. Cara, e é um remédio de planta. Vai dar certo. É outdoor, vai dar certo. Vai dar certo. Vai sair. Vai funcionar. Vai funcionar. E o meu óleo eu faço com álcool, faço na panelinha ali. Vai dar certo. Vai funcionar. Né? E essa mãe, essa família, eles viram isso e a mãe, cara, vou plantar, vou cultivar, vou plantar, vou fazer. Né? Começou, só que não tinha aquela mão, e aí o filho mais velho, a filha tem agora 13 e o filho agora tem 19, mas na época tinha 15. Né? E a irmã tinha acho que uns 10, 9, 8, alguma coisa assim. E aí o filho, como é antenado na internet e tal, foi pesquisar, foi ver como que cultiva, e com 15 para 16 anos começou a fazer, tomou essa responsabilidade, né? Já é uma responsa aos 16 anos, né? Nossa, uma imagina. Responsa que deve mexer na cabeça, né, cara? Imagina, né? E começou a fazer o remédio da irmã, começou a pegar a mão nas plantas, né? Fazendo as plantinhas, fazendo o remédio. Deu muito certo. Graças a Deus a gente conseguiu também algumas... Né? Eles conseguiram evoluir nessa questão. Eu dei uma assistência médica e eles conseguiram assistência jurídica também e conseguiram tirar o HC deles, que a gente sabe que é muito difícil para quem não tem, né, um suporte financeiro ali e tal. São, né? valores geralmente muito altos. Sim, é um dos trabalhos que a gente faz com algumas famílias, né? Essa questão justamente porque muitas vezes o atendimento médico a gente consegue fazer ali, mas trava um pouco nessa questão jurídica, que é mais complexa mesmo, mas graças a Deus eles conseguiram, né? Muito maneiro. Ele tá lá voando, tá com as plantinhas dele, né? Em breve vocês vão ver aí no documentário a estrutura que ele tinha, assim, realmente impressionante. Começou no outdoor e começou depois a fazer um growzinho indoor lá, botou umas caixas de feira, uns improvisos, umas coisas lá e umas plantas muito bonitas. Muito bonita mesmo. A gente conseguiu ver algumas fotos e é bizarro. Você vê que a pessoa manda muito bem, que o cultivador manda muito bem. As plantas são todas de CBD, que é para irmã dele, para o tratamento da irmã dele. E você vê que é tudo basicamente ou ele construiu ou ele mesmo montou, e tudo ali meio que gambiarra, mas é uma gambiarra que dá um resultado absurdo, cara. Cara, é planta, é natureza, né, cara? Se você der o que ela precisa, ela vai... Sim. E o melhor, a criança lá, maravilhosa, cara, interagindo, né, com os bichinhos dela, comendo, né? Não tá tendo mais crise convulsiva há muito tempo, que consegue manter o tratamento agora. O que ele gasta, cara,
né? Ele fez, lá no documentário ele faz a conta e assim, é impressionante, assim, porque que ele gasta com energia e com as coisas ali para manter, não é 5% do que ele gastaria com a medicação comprando importada, e não é 20% do que ele gastaria na associação, porque na associação também não é tão não é tão barato. Então, assim, é impressionante, né? E fiquem ligados, vai sair aí nas próximas semanas, a gente vai colocar lá no Instagram algumas coisas e vai sair em breve. Tô animado pra ver, pra ver. Muito da hora. Todos esses casos, ver todas essas mudanças. Tem muito caso, cara. Eu lembrei até porque eu atendi essa semana, tá chegando paciente que consome os conteúdos da CUT, né? Nossa, consumi ali os conteúdos da CUT, vi lá o Dr. PV lá e tal, não sei o quê. E aí essa semana eu atendi uma paciente, tava aguardando pra te contar. Caraca, atendi uma paciente, vai me contar ao vivo. Mano. Muito interessante, cara. Ela... paciente de 57 anos, já tentou tudo para depressão, insônia, ansiedade, né? Bem sofrida lá também a vida dela de cuidar dos pais, cuidar do filho e ter toda uma responsabilidade. Tá lá no interior do interior, que não tem acesso a nada. E aí teve acesso à maconha prensada, fumou, já agora, depois dos 50 anos, agora tem 57 anos, né? E aí disse que teve a noite de sono melhor da vida dela e que aquilo ali agora ia ser o remedinho dela, né? Uhum. Só que por conta do acesso, que a gente sabe, né? Pô, é muito... É impressionante o tanto de gente que chega consumindo prensado, mas que tá fazendo alguma coisa ali, né? A gente sabe que é um produto sujo, sem garantia de qualidade, nem de composição, nem que não é nem o pingo ideal. Sim. Mas em algumas pessoas, você vê o nível de doença, de adoecimento que essa pessoa tá, né? Você vê o nível de adoecimento que essa pessoa tá. Mas enfim, ela nunca teve acesso na vida dela à flor. Sim. E aí, consumindo os conteúdos da CUT Light, ela foi lá, as plantas dela estão florindo agora. Maneiro, ela vai colher e vai usar a primeira vez a florzinha dela, né? Ela nunca teve acesso de outra forma, né? E vai usar a florzinha dela e toda feliz lá, né? E agora já no processo de HC, né? Já vai agora entrar com o HC dela para ficar segura, porque a gente sabe que é isso. Para você tirar o HC, você tem que começar a cultivar antes. Né? E o segredo é o segredo, é não falar pra ninguém, ficar ali... Já ser paciente medicinal. Paciente medicinal, com os documentos, já contrata o advogado, ali já vai, né, em direção a isso. E, cara, muito interessante o caso dela. E aí, assim, aí chega um caso desse, aí a gente vai trocar, a gente vai melhorar a qualidade, a gente vai vai diversificar as vias de administração, vou passar um olhinho pra ela também, né? Aí eu falei sobre vaporizador de erva, né? E a gente vai trocando um pouco algumas coisas. Cara, informação continua. Tá dando certo. Estamos continuando aqui, Continua que tá dando certo. Exatamente isso que me fez gostar muito do YouTube, né? Porque parece que a gente consegue quebrar uma barreira, que a gente estava numa bolha sinistra no Instagram, e a gente consegue atingir pessoas de uma outra faixa etária, ou que nunca ouviram falar de cannabis, vê ali no YouTube, clica e fala, caraca, dá para plantar no Brasil, já tem mais de 5 mil pessoas com autorização para cultivar legalmente aqui, como assim? E eu tô aqui, como é que eu posso fazer isso também? Eu também quero me tratar com isso, então, tipo, eu sinto que é isso, né? Quando a gente compartilha conhecimento, igual você falou, conteúdo, mostra os casos, mostra as evoluções, mais gente quer consumir também, né? Mais gente vai querer ter essas propriedades benéficas também, e eu acho que é sobre isso, né? A gente Exatamente. Continuar gravando, continuar fazendo, que só traz coisa boa. É isso aí. E, pô, você falou essa história, cara, me lembrou quando eu consegui fazer minha primeira flor, e eu não tava nem acreditando, porque eu nunca também tinha visto uma flor ao vivo antes, né? Era no máximo aquele prensado mais bonitinho, ou um colombiazinho que nada mais era do que um prensado lavado. Então eu vi minha primeira flor e, caraca, era um mix de sabores e cheiros, era bizarro de bom, eu nem acreditei, cara. Então a gente entender que às vezes a gente tá causando esse impacto na vida dos outros, tipo, caraca, ela vai ter essa mesma
sensação que eu tive há mó tempão. Pô, isso não tem valor, né? É isso, cara. Parabéns pelo trampo. O T-Light aí na cena. Pô, é isso. Pô, muito bom te ter aqui, PV. Caraca. Segue aí nas redes sociais, Doutor PV, doutor, escrito D-O-U-T-O-R, doutor, por extenso, PV. Instagram lá, precisar de consulta. Precisar de consulta, tem link lá no Instagram, tem um linkzinho na bio, você cai no WhatsApp, tem todas as informações lá, né? Chama lá a gente, segue lá. Tamo junto, Cadu. Vamos ver qual canabinoide serve pra você, né? Começar a se tratar com a cannabis de maneira mais certinha, né? Específica. Uhum. Então, pô, grande prazer. Espero que a gente converse muito mais ainda. É isso. Vamos que vamos.